Fala pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Pontualmente às 7 horas, live de domingo. Bem-vindos aí. Tudo bem aí, gente? Finalzinho de domingo, 7 horas em ponto. Hoje eu tô até de óculos, né? Tava aqui terminando de arrumar a documentação, porque segunda-feira caiu aqui, mas é o livro, não tem problema. Segunda-feira é o dia de organizar a papelada, né, para levar no cartório, né? Final de semana de celebrações e quando, né, nós temos a celebração com efeito civil, né, como eu tive nesse final de semana, geralmente eu inicio a semana, né, e eu gosto de fazer isso bem no... Só catar aqui, caiu, gente. E eu gosto de fazer isso bem no domingo, né? Então a gente já deixa ali a papelada montada. Agora, daqui a pouco eu vou pegar os endereços aqui dos casais. E como eu fiz o efeito civil, o que eu faço agora? Preparo aqui os envelopes, né? Já coloco ali o endereço dos casais. E amanhã, na primeira hora, né, eu já vou até o cartório. Ali eu já reconheço firma, né, da minha assinatura e já envio para os casais, já envio para os noivos, né? Essa parte burocrática, né, da celebração com efeito civil, através dessa parte é muito importante, mas muito importante mesmo, a gente já despachar logo no início, né? Porque é documento, né? É algo muito sério, né? É algo que envolve ali uma união oficial, né, entre os casais. Então eu já gosto de fazer isso logo na segunda-feira, né? O mais tardar na terça. Quando eu tenho compromisso na segunda, eu deixo para terça, mas eu nunca deixo para a última hora, porque é documento e existem os prazos legais, né, para a gente cumprir com tudo, né, com todos os procedimentos e com todos os protocolos. Então amanhã, já às 9 horas, eu vou até o cartório, né, e eu já tenho um compromisso um pouco antes, né, desse horário das 9, eu já saio cedo, já vou gravar, né, para a TV, que amanhã eu tenho tem jornalismo também, amanhã eu tenho um jornal ao vivo, né, às 11h20, eu já estou aqui com material, inclusive, já trabalhando na produção também da TV amanhã, e logo mais cedo eu tenho uma gravação, depois eu já passo no cartório, e depois do cartório vou para o correio, né, vou para a agência do correio, e ali eu coloco via Sedex para os casais, né, para que eles possam finalizar a parte lá do efeito civil. Então, essa é uma rotina, né, que eu costumo aplicar aí no domingo, né, após as celebrações, né, e aí quando não faço isso no domingo, geralmente eu faço isso já na segunda-feira, também no primeiro horário da manhã, mas quanto mais tranquilo, né, melhor para a gente poder fazer isso. Boa noite, Kleber, boa noite, Silvana, nossos alunos. Olha só, para quem está chegando aí, seguinte, hein, ontem foi um dia muito legal, foi um dia muito, 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 muito bacana, porque eu contei a história, né, da Eduardo e do Olavo. E foi um casal muito especial, gente. Vocês que vão aí logo, logo, né, dar os primeiros passos como celebrantes também. E foi um casal muito especial. Todos os casais são especiais, né? São clientes, mas acabam, né, se tornando ali amigos, porque a gente acaba convivendo, né, um tempo ali juntos. E foi a noiva mais ansiosa que eu já fiz até hoje, gente. Foi uma noiva muito, foi uma noiva muito ansiosa. Foi muito legal contar a história deles. E o que aconteceu nessa celebração de ontem? É uma coisa que eu havia prometido, né? Que nós, né, iríamos disponibilizar lá na plataforma do nosso curso. E olha, deu um material muito, muito bacana. O curso, né,
Vocês vão fazer lá as aulas, né? Vou repetir aqui, façam as aulas, façam os exercícios, né? Pratiquem aí com o pessoal de casa, com amigos, pratiquem olhando no espelho, respondendo, falando, né? Celebrando, olhando para o espelho. Façam isso porque quando chegar a primeira celebração, você já vai estar aí com o know-how um pouquinho acima da média, pode ter certeza disso. Mas ontem, lá na celebração, gente, foi muito legal. Por quê? O casamento era às 10h30 da manhã. E nós chegamos lá às 8h15, na verdade, para ser mais preciso, né? 8h15. E eu criei um roteiro, né, para poder, né, criar um conteúdo muito especial para vocês. Muito, muito, muito especial para vocês. E olha, deu um material que, depois que vocês praticarem essas aulas, e vocês têm esse conteúdo disponível, né, durante um ano. Ai, que bom, Silvana. Depois me conta aí o que você está achando, tá? Já que você está assistindo as aulas, me conta aí, né? É sempre bom ter um feedback. Só lembrando, viu, que no decorrer do tempo eu vou colocar mais aulas lá, tá? Eu vou acrescentar algumas aulas lá ainda no curso, tá? Esse aí é um primeiro passo, então eu vou sempre abastecer, né, esse curso lá para que vocês tenham cada vez mais exemplos teóricos e também exemplos práticos, tá? Então a gente vai sempre caminhar junto nessa questão, tá? Sem contar que daqui a alguns dias a gente já vai começar o nosso contato realmente ali, também nas aulas de mentoria, tá bom? E a gente está vendo como que vai ser feito essa mentoria, né? Eu estou pensando umas coisas aqui, depois eu vou conversar lá com o Edgar, com a Mara também, para ver se a gente faz dessa forma. Acho que vai ficar muito legal. A ideia é ser mais assertivo possível, né? Para que vocês deslanchem quanto antes como celebrantes, tá? Essa é a nossa ideia, que vocês deslanchem o quanto antes como celebrantes. Mas olha, foram duas aulas. Eu imaginei que daria até 3 aulas. Até daria 3 aulas se eu dividisse em 3 partes, porque o conteúdo passa de 40 minutos. Então, além dessas aulas, né, que vocês já estão tendo acesso, daqui a alguns dias vocês vão ter acesso a essa celebração na prática. Lá nós chamamos de, se vocês entrarem lá, vocês já vão ver o link. Casamento na prática. Tá lá na parte bônus, tá? Tá lá na parte bônus, casamento na prática. Pessoal, é um passo a passo que vai trazer muita tranquilidade para vocês. Vocês vão ter muita tranquilidade para fazer a primeira celebração, assim quando vocês fizerem, né, assistirem essas aulas. Que eu fiz lá? Olha só, a primeira parte do casamento de ontem, e foi um casamento de verdade, né? Não foi um editorial, foi um casamento de verdade. Depois eu vou contar para vocês o que é um editorial. É uma linguagem que vocês têm que se adaptar também, né, para esse mundo dos celebrantes, tá? Talvez eu até, quem sabe, eu não coloque lá uma aula, lá no nosso curso, né, sobre editorial também. Acho que vai ajudar vocês aí, né? E o editorial, o legal dele é que cada um pode praticar na sua região. Vocês podem informar produtos na própria região, então acho que vai ser bem legal isso aí, tá? Mas depois eu vou pensar aqui numa forma de colocar lá uma aula de editorial para vocês. Mas esse casamento foi real. Esse casamento de ontem foi real. E quero agradecer aqui o Dutra, lá da Moonlight, né, meu grande parceiro, que editou essa. A gente foi lá ontem, foi com uma equipe muito bacana. Ele gravou todo o casamento, né? E já editou, ele entregou ontem à noite esse casamento. Eu fiquei assustado, né? Porque foi muito rápido e o Dutra é o melhor aqui da região, né? O Dutra é um dos melhores do Brasil. O trabalho dele é incrível. Então ele entregou com muita agilidade. Consimed, boa noite, bem-vindo, boa noite. Então, gente, nós gravamos uma primeira parte mostrando ali um passo a passo, literalmente,
Eu tenho certeza que quando vocês assistirem essas aulas, vocês vão se sentir abraçados e abraçadas, com certeza. Mais uma vez, né, quando eu comecei, não tive isso. E eu criei uma coisa pensando em algo que me faria bem, né, quando eu dei o meu primeiro passo, né, como celebrante. Então, assim, me fez muito bem realmente, né, gravar esse conteúdo para vocês. Né? Deixa eu só tirar o som aqui do computador, que vai chegando mensagem de WhatsApp, e aí vai tirando a concentração aqui. Então, assim, a primeira parte, eu mostro ali todo o ambiente, eu mostro o pessoal preparando, é aquela parte que ninguém mostra num casamento, é aquela parte que ninguém mostra num casamento. Porque quando a gente recebe ali um material de uma celebração, ele vem todo editado, né? Ele vem todo editado. Então, né, ali não tem uma coisinha, não tem uma falha, não tem nada. Né? E os bastidores, né, de uma celebração é algo corrido, às vezes, né, dependendo do cenário que se desenha, até mesmo conturbado. Né? Vocês, né, como futuros celebrantes, vocês vão se deparar com vários episódios, com várias cenas. Vocês vão se deparar com cenários em locais em que vocês não conhecem nenhum dos fornecedores. Isso vai acontecer. Acontece muito comigo até hoje. Né? Porque como eu estou ampliando ali o meu campo de atendimento, né? Cada vez mais eu estou indo mais longe, né? Celebrar. Então é muito comum, é muito normal, né? De que a gente não conheça ali os fornecedores. Né? Então, é uma questão de empatia, é uma questão de saber entrar. Ontem, por exemplo, em um dos momentos, né, da celebração, do antes ali da celebração, essa noiva, né, que eu contei a história dela ontem, nem ela nem o noivo, eles são moradores, eles não são moradores aqui da minha cidade, de Poços de Caldas. Eles são moradores de uma cidade vizinha aqui. E eles vieram se casar aqui em Poços. E o que acontece? Eles trouxeram profissionais da cidade deles também para fazer a celebração. Então, o que aconteceu? Ontem eram os profissionais que estavam com eles, né, que não conheciam os profissionais aqui da minha cidade. E aí a gente tem que ter empatia. Né? A gente tem que ter empatia com esses profissionais. Eu vi, né, eu percebi que o fotógrafo, por exemplo, ontem, né, quando ele chegou junto da equipe dele, ele estava meio deslocado. Né? O que eu costumo fazer nesse caso? Né? Eu fui até ele. Eu vou contar uma coisa aqui, né, que eu não contei ainda para vocês. O celebrante, nós temos ali um aparador, onde nós contamos a história. O aparador é a mesa que a gente fica. Né? Tem gente que chama de púlpito, tem gente que chama de aparador, né? Mas nós temos ali o local, né, onde a gente distribui o nosso material e por aí vai. E aquele local, ele é o local de trabalho do celebrante. Né? O celebrante é que conduz aquele momento. Eu já ouvi relatos de outros profissionais, né, que eu tenho mais contato, de que e muitas das vezes, né, existem alguns celebrantes que não permitem que eles trabalhem naquele local, que até acaba maltratando. E não pode ser assim, né, gente? Né? O nosso time não vai trabalhar assim, né, porque a gente respeita todos os profissionais e está todo mundo ali, né, em prol de um bem comum, que é registrar o momento. Então, o fotógrafo, ele tem que registrar o melhor momento, né? Ele precisa dos melhores enquadramentos, né? dos melhores posicionamentos, e não há problema algum no momento ali da entrada da noiva, por exemplo, o celebrante abrir o espaço, né, para que eles possam trabalhar ali. Você ainda não está celebrando. Obviamente, no momento que você estiver conduzindo a celebração, no momento que você estiver, né, presidindo ali a fala, ali é você. Aí eles não têm que entrar na sua frente e não vão fazer isso mesmo.
né? Isso nunca aconteceu comigo e nunca ouvi nenhum celebrante contar que isso já aconteceu com eles. Então, é só respeitar o momento de cada um. E eu percebi que ele estava meio deslocado ontem, né? E acabou que eu recepcionei, fui lá, falei, olha, tudo bem, eu sou o Paulo, sou celebrante e tal, fique à vontade, viu, para se movimentar ali no momento da celebração, fique à vontade para pegar os melhores ângulos, e tipo, ele ficou meio, eu percebi que ele ficou meio, falou assim, nossa, muito obrigado, né, eu percebi que ele ficou um pouco surpreso, né, de como eu tratei ele lá. Então é isso, é uma troca, né, e o que que acontece? Quando a gente age dessa forma, é uma troca também. Em primeiro lugar, vem a questão da educação, a questão do respeito e da ética com quem está trabalhando no local. Só que isso, gente, vira uma troca. Sabe por quê? Esse fotógrafo que estava ontem lá na celebração, ele me adicionou hoje pela manhã nas redes sociais. Ontem foi muito corrido, não consegui adicionar ele, né? E hoje, quando eu abri o Instagram logo pela manhã, lá do Bora Casar Celebrante, eu vi que ele havia me adicionado, tanto ele quanto a esposa dele. Os dois me adicionaram. Ou seja, onde eu quero chegar? Obviamente, eu não fiz isso por interesse algum. É um padrão, né, que eu criei de respeito, né, a todos os profissionais que atuam na celebração. Mas onde que vai chegar isso? Ele já me mandou uma mensagem dizendo que assim que as fotos ficarem prontas, ele vai me encaminhar as fotos. E mais. Sabe o que que ele me disse? Que me surpreendeu muito? Ele disse o seguinte, ô Paulo, eu fiz umas fotos só suas lá, no momento que você estava celebrando. Eu não pedi nada para ele. Não falei nada com ele sobre isso. Ou seja, ele fez um material meu, ele fez fotos, né? Vou ver depois o resultado, né? Que eu vi que o trabalho dele é bem legal. Mas o que vai acontecer? Por causa da minha gentileza, né? Por causa da forma como eu tratei, como eu recepcionei, ele vai mandar um material para que eu possa divulgar o meu trabalho. Olha isso, gente. Onde um tratamento, né, foi resultar, né, que é uma coisa que é básica. Só que a gente sabe que às vezes tem gente que é mal educada, mas eu quero, né, façam dessa forma também, né, e todas as vezes que vocês postarem algum material de trabalho, né, de alguém do audiovisual, sempre marque eles. Mandou a foto para vocês, né? O fotógrafo Consimed mandou uma foto para o Paulo, né, de um casamento que ele registrou. Quando você fizer a postagem, coloque o arroba dele lá. Marque ele na foto, né, para dar os créditos, para valorizar também o trabalho dele, para um reconhecimento, né, sobre o trabalho dele, agradeça, né, porque isso vai gerar outros trabalhos, vocês vão trabalhar juntos novamente, né, em outros casamentos. E acabou que, né, certamente essa semana ele já vai mandar alguma prova para mim, né? E isso é demais da conta, né, Silvana? Né? E isso gerou um material para mim e eu não fiz isso, né, obviamente por interesse, mas que legal, né? Então, isso vai fortalecendo a nossa rede social, né? Porque, e eu não pedi, o mais legal foi que eu não pedi nada para ele. Ele falou, olha, eu fiz algumas fotos suas, né? Só você ali celebrando. Quer dizer, ele se dedicou um tempo dele ali, né? E é isso. Então, a gente tem que ter essa parceria, né? Tem que ter esse cuidado todo, né? Tem que ter esse contato todo com o pessoal, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom, gente? E aí, seguindo aqui, né? O passo a passo do curso da primeira aula em vídeo ficou incrível. E esse passo a passo, ontem eu gravei essas aulas pensando em vocês. A cada passo que eu dava lá, eu pensava em vocês, de como que vocês, né, iriam assistir essas aulas. Então eu tentei ser o mais didático possível, tá? Mostrei ali alguns ambientes, vocês vão ver lá o pessoal trabalhando nos bastidores, o pessoal montando som,
Tem uma coisa que me perguntaram e eu não respondi em nenhuma das lives. E até nessa aula eu falo, tá? Vou dar um spoiler aqui para vocês. O celebrante, ele não tem que levar o som para o casamento, tá? Isso não é uma obrigatoriedade. Vocês não são obrigados a levar o som no casamento, tá? O que acontece? No próprio contrato, depois eu vou fornecer esse contrato para vocês, o contrato que vocês fecharem ali com os casais, lá vai ter uma cláusula de que o som tem que ser fornecido pelo casal, tá? Como que funciona isso? Na grande maioria das vezes, quem já leva o som, o pessoal já está habituado a trabalhar com celebrantes. Então, quem que leva o som geralmente é quem vai tocar na entrada do casal. Hoje, a grande maioria dos casais, eles optam por ter som ao vivo na entrada. Então, às vezes tem uma banda com violino, tem, né, música a capela, cada um tem um estilo. Às vezes tem gente que opta por ter um DJ ali com som mecânico, né? Não fica tão bonito, mas aí é uma opção do casal, né? Uma opção, um gosto, os valores, né? Cada celebração envolve ali, né, várias opções, vários cotidianos, né? Então tem casal que opta por ter um DJ, tem casal que opta por ter ao vivo. Quem for o responsável, né, o responsável por essa entrada de som, né, que vai fornecer o microfone para o celebrante, tá? Mas assim, deixe isso claro sempre para os casais, né? A grande maioria dos casamentos, né, que vocês vão presidir, pode ter certeza disso, né? Esses casamentos, ele vai chegar, né, através de uma cerimonialista. Muitas das vezes vai ser uma indicação, né, de uma cerimonialista. A própria cerimonialista sabe, mas deixe isso claro, não só na narrativa de vocês na conversa, mas também, né, com a cerimonialista. Né? Geralmente elas já vão perguntar isso para vocês, tá bom? E lá vocês vão ver o pessoal montando o som. Vocês vão ver eu passando lá, né, um som, tem um momento da celebração, né, que a gente faz o teste de som, é muito gostoso vivenciar, né, esses bastidores, né, é uma delícia, gente, é muito gostoso. Ontem, por exemplo, como eu estava contando aqui, eu não conhecia alguns fornecedores e até mesmo, olha só, hein, depois de centenas de celebrações, tem profissionais da minha cidade que eu não trabalhei até hoje. Ontem, o pessoal da música, por exemplo, eles são conhecidíssimos aqui em Poços de Caldas e eu não havia trabalhado com eles ainda em 3 anos. Para vocês verem o tanto que o giro, né, de casamento é grande. Às vezes eu estou num lugar, eles estão em outro e a gente é amigo, mas só que a gente estava até rindo lá. Falei, nossa, gente, como assim? Nunca trabalhamos juntos. Então... É um mercado que tem um giro muito grande. Vamos lá, eu caso você, ou eu caso você aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo. Em que lugar o celebrante não deve entrar no local da celebração, além do banheiro feminino? Com certeza, né? Não pode, né? Tem vários lugares, tá? Esse lugar, você vai assistir lá na aula que eu gravei ontem. Eu gravei esse local tá na aula lá, bônus do curso. Existem alguns lugares que eles são, eu coloco como locais específicos dos noivos. Por quê? O casamento, ele é uma festa privada, né? E a gente tem sempre que se colocar no lugar das pessoas que estão ali, né? Porque um casamento hoje, gente, não é algo barato. Um casamento hoje não fica barato, né? O ticket médio aqui na minha cidade, né? Eu tenho conversado muito aí com o pessoal dos espaços de aluguéis, os buffets, né? Tenho falado muito aí com o pessoal da área. Um casamento aqui em Poços de Caldas hoje, para fazer com o celebrante, né, porque o casamento que nós trabalhamos é um casamento a céu aberto, geralmente.
ou é num espaço muito bonito, muito organizado. Acaba sendo um casamento caro. Por isso nós somos bem remunerados para isso. Por isso os celebrantes, eles são bem remunerados para isso, né? Então, um casamento aqui em Poços hoje não fica menos de 50 mil reais. Por mais simples que seja a cerimônia, a celebração, ele não sai por menos de 50 mil reais, né? Então, assim, o número hoje, isso não influencia para a gente, tá? A questão de número de convidados. Vai acontecer, né, de algum casal procurar vocês para fazer ali um orçamento, por exemplo. E eles vão falar assim, ó, olha, o meu casamento é só para 20 pessoas. Para vocês não muda nada. Para nós, celebrantes, isso não muda nada. Viu? Não vai mudar a nossa vida em nada. Se o casamento for para 500 pessoas, ou se for para 10, 20 pessoas, para a gente não muda nada. Nosso trabalho é o mesmo. Porque nós vamos fazer a reunião com o casal, né? Nós vamos escrever a história deles. Ela será contada para quem estiver lá no local. Então, não deixem, né, se influenciar às vezes, né? Porque vai acontecer, obviamente, o casal querer negociar. Cada casal tem um padrão. Cada casal tem um estilo. Tem casal que fecha ali em 1 minuto de conversa. Ontem, no início da noite, assim quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem, um pedido de orçamento. Vou ver se eu consigo postar lá no grupo para vocês, o pessoal que está lá no grupo, só para vocês verem. Eu recebi essa. Aí eu tinha recebido o pedido de orçamento desse casal. Como eu estava chegando da celebração, eu não consegui dar a devida atenção para eles. Pedi desculpa lá, falou: olha, eu respondo assim que eu chegar em casa, né? Eu vou analisar certinho para vocês e aí eu respondo. Assim que eu respondi, eles já me responderam. Eu já percebi ali, né, que eles estavam querendo a data. E é uma data muito chave, é uma data chave. Casamento para esse ano ainda. Nesse dia, eu fechei com eles ontem. Mas por que eu fechei? Porque eu tenho o horário deles disponível. Mas no dia do casamento deles, eu tenho 3 celebrações. Sim, eu tenho 3 celebrações nesse dia. Então eu vou fazer uma celebração às 10h30, aqui na minha cidade. Depois eu tenho uma celebração às 4 horas, numa outra cidade que é próxima daqui. E depois tem umas 8 horas da noite, uma cidade próxima dessa que eu vou celebrar. Então são 3. E eu vou contar para vocês aqui. Sabe quanto que eu vou faturar nesse dia? Vocês têm ideia? Quanto que eu vou faturar nesse dia? Com celebrações? Vai ser corrido com a CEMED. Coloca aí, chuta um valor que eu vou faturar nesse dia. O que vocês acham? Quanto que eu vou ganhar nesse dia de celebração? Eu vou postar. Eu não vou conseguir postar aqui agora para vocês, mas eu vou tentar mandar lá no grupo a conversa que eu tive com esse casal. Sabe o que aconteceu? Não, seria maravilhoso se fosse 25. Não é 25. Não é. Mas é 8 mil. 8 mil no final de semana. Eu vou rodar para fazer essa celebração. Eu vou de manhã fazer a daqui, né? 8 mil. 8 mil. Eu vou rodar para fazer essa daqui. Eu vou para outra cidade que fica a 150 quilômetros daqui. 150km é um bom, né? Tá bem perto. É uma excelente remuneração. Se a gente parar para pensar que que eu vou faturar isso só num sábado. Só num sábado. Só que no domingo, depois desse dia, no domingo, eu tenho 2 celebrações já também. No domingo. Então, eu vou passar um pouquinho aí dos 15 mil que vocês falaram, se eu pegar o final de semana todo, né? E nessa data eu não tô contando a sexta, porque eu tenho casamento na sexta também. Então eu vou passar de 15, com certeza, no final de semana. Tudo, gente, mais uma vez, é questão de posicionamento, é questão de vocês estarem no mercado,
né? Quanto antes vocês entrarem no mercado, mais vocês vão conseguir divulgar, mais vocês vão conseguir, né, atrair aí os noivos interessados, né? E a negociação com o casal é sempre tem que ser numa delicadeza total, né? A gente não pode ali, né, parecer vendedores para o casal, né? A gente não pode querer enfiar ali goela abaixo uma celebração, né? Não tem necessidade disso, porque o casal, ele é analítico. Se ele perceber que vocês estão querendo fechar a todo custo, eles não vão fechar. Eles não vão fechar. Quando eu comecei lá, né, no primeiro ano, eu passei por essa ansiedade. E eu vi que não foi legal. Obviamente eu não ficava ali, né? Mas quando eu forçava o casal, né, como eu forçava muito os casais no começo a fechar, eu percebi que eles espanavam e acabavam indo embora. E eu perdi ali o orçamento, né? Então eu fui deixando fluir naquela vontade de completar a agenda, né? E foi uma coisa muito natural. Então uma dica aqui que eu, né, como mentor dou para vocês deixa fluir, deixa a coisa acontecer normalmente, né? Porque a agenda de vocês vai, né, enchendo aos poucos e vai chegar no momento que vocês vão começar, né, a indicar celebrações para outros celebrantes, assim como eu faço. Né? Então, deixa a coisa fluir, deixa a coisa, né, funcionar aí da forma natural, né, porque vai dar tudo certo. E aí, gente, esse casal de ontem, e quando eles mandaram, eu falei, ó, não, né, essa data tá lotado, mas quando eles mandaram o horário, eu tinha o horário deles. Aí eu fechei. Né? Então, e é isso. É fazer cálculo, é tentar entender o que o casal precisa, né? E esse casal ontem eu levei 22 minutos para fechar um contrato com eles. 22 minutos. Foi o momento que eu consegui responder. E aí eu fui, à noite fui preparar uma janta, né? Um jantar para minha esposa, né? E enquanto eu estava preparando o jantar, eu olhava no celular, vi que eles estavam mandando mensagem. E aí eu respondi ali e tal. Aí eu pedi licença para eles, porque eu vi que eles estavam com uma dúvida. E foi interessante porque esse casamento, especificamente, quem entrou em contato foi o noivo. Na grande maioria, são as noivas que entram em contato. E nesse casamento, quem entrou em contato foi o noivo. Viu? Tá aí uma curiosidade para vocês. A grande maioria são as noivas. Mas o noivo entrou em contato, ele já falou. Aí passou um tempo, ele mandou assim: pode reservar a data, nós vamos fechar com você. E aí eu falei, nossa, aí eu fiquei muito feliz ali, né, com o fechamento ali de mais um contrato. Aí, na sequência, o que eu faço? Eu já mando, eu tenho já salvo no celular, porque a gente trabalha com o celular o tempo todo, né? Então eu tenho um material de vídeo que eu já mando para os noivos, eu tenho ali já o meu padrão de orçamento que eu encaminho para os noivos, e aí o que eu faço? Eu já mandei para ele os dados para preencher, né, o contrato. Já mandei para ele os dados que eu preciso ali para preencher o contrato, para reservar a data. Porque assim, enquanto o contrato não está assinado, eu não tenho a data ali fechada. Não tem a data fechada. Então eu preciso da assinatura do noivo. Por quê? Lá no nosso contrato, gente, é uma coisa importante. Uma coisa importante que eu quero passar para vocês. Lá nós temos uma multa no contrato. Uma multa que preserva, né, o nosso trabalho como celebrantes. Existem várias cláusulas. E tem uma multa também, né, que preserva os noivos. Nós temos que ter essas multas. Lembrando que nós não somos infalíveis, não é? Nós não somos infalíveis, nós podemos falhar em algum momento. Então, lá no contrato, por exemplo, nós temos uma cláusula que ambas as partes podem rescindir o contrato faltando 30 dias para o casamento. Tanto eu, celebrante, como os noivos. Isso pode acontecer. Eu já tive uns 4 episódios de casamentos que foram desmarcados por várias questões. Já tive 4 episódios. E
Na maioria, em 3 episódios, só para finalizar do contrato. No contrato, quando tem uma rescisão, pelo menos no meu contrato, multa de 50%, tá? Então, se o celebrante fechou ali a R$ 2.000 ou R$ 3.000 para celebração, certo? Você vai ter que devolver para o casal a metade do valor do contrato. Agora, se eles resolverem cancelar, independente do motivo que for, aí eles têm que devolver os 1.500, né? Ou se for 3.000, os 1.500, ou os R$ 1.000, enfim, tá? Então tem isso. Tem sempre isso, eu sempre deixo muito claro essa questão e obviamente, né, quando eles mandam os dados, eu preencho o contrato, eu envio o contrato para eles, né, eu já assino lá pelo Gov Digital, o contrato já vai assinado eletronicamente, depois, se vocês não souberem, eu ensino vocês como fazer também, porque fica mais profissional, né, e aí eles leem e dão um aceite, eles devolvem o contrato assinado. É importante vocês, olha, eu preciso que você, né, devolva o contrato assinado. Devolver o contrato assinado, tá feito ali, né? E geralmente eu peço um sinal, né? Eu peço um sinal de 30% geralmente, né, para reservar a data. É uma coisa que vocês vão levar isso lá na nossa mentoria. Eu vou falar muito disso, tá, gente? Tem muitos desses pequenos detalhes, eles não estão no nosso curso, nas videoaulas, tá? Por que eu não coloquei isso lá? Porque nós vamos tratar disso nas nossas mentorias, tá? Eu acho que vocês, nesse ponto, vão aprender mais, né, a gente falando ali tete a tete, né, do que ter uma videoaula ali, né, totalmente explicativa, tá bom? Então, a gente vai falar muito sobre isso nas mentorias. E aí, gente, o que acontece? Aconteceu semana retrasada comigo, eu estava naquela correria, né, a gente finalizando aí o curso, tudo, e minha esposa é advogada, né? Eu tenho uma esposa que é advogada, então ela pega muito no meu pé, né, com relação a essas questões né, de cláusulas, né? Inclusive, essa semana a gente vai sentar, a gente vai estudar um novo contrato. E eu quero, inclusive, né, não coloquei a cópia do contrato ainda, gente, lá no curso, tá? Eu vou deixar lá uma cópia desse contrato para vocês. Eu não coloquei ainda. Por quê? Porque eu vou criar um contrato mais atualizado, tá? Eu com a minha esposa, a gente vai sentar essa semana e a gente vai fazer um contrato mais atualizado, que vai resguardar ainda mais o nosso trabalho, tá? Então, só por esse motivo, o contrato ainda não está lá, tá bom? Eu quero entregar um contrato mais atual, inclusive eu vou usá-lo, né, com os meus noivos. Há 2 semanas atrás, uma noiva fechou um contrato comigo. Olha só o que aconteceu. E até então, a gente tem o coração muito mole, né? Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Tudo bem? Ótimo domingo aí para você. Ô, Cláudia, a aula tá muito legal. Depois você não deixe de assistir o começo da aula, que eu falei um montão de coisa bacana aqui, tá? A gente tem mais 20 minutos ainda de live, daqui a pouco já o Instagram derruba a nossa live. Ô, gente, eu nunca cobrei uma multa de um noivo, de um casal. Em 3 anos eu tive 4 episódios em que os noivos precisaram mudar a data. Por isso que eu peço um sinal. Geralmente eu peço 30% de sinal e o restante na semana do casamento. Mas na semana. Nunca deixem para receber depois do casamento, tá? Senão vão ter problema, com certeza. Vai ficar gravado sim, Cláudia. Vai ficar gravado sim, tá? Então, gente, 30% antes e 70% no final, ou 20%. Isso é uma coisa que vocês podem negociar com os casais, tá? Flexibilizar para eles, para fechar? Claro que sim. É importante. Importante é vocês terem ali o contrato. Porque se vocês não pegarem, o outro vai pegar, né? Então, você já se posiciona com relação a isso também. Ok? Façam isso. Paulo, se o casal quiser pagar à vista, tem vários casos assim. Tem vários casos em que os casais preferem pagar à vista.
E depois, na nossa mentoria, a nossa, né, a venda do curso termina na próxima terça-feira. Terça-feira é o último dia. Fechando as vendas, a gente não vai vender mais o curso, ele vai ficar fechado. Eu não vou pegar mais alunos. E aí a gente vai começar a alinhar as primeiras mentorias, tá? E lá eu vou passar um monte de dica para vocês. Dicas como, de repente, receber à vista. Eu vou passar uma técnica de negociação para vocês lá na nossa mentoria, que de repente, se for interessante, vocês podem receber à vista. E eu recebo vários casamentos à vista. Aí você tem que ver se vale a pena ou não. Por exemplo, o legal de receber à vista é que o dinheiro cai na sua conta na hora, depois da assinatura do contrato. Só que você tem que pensar que lá na semana do casamento você já recebeu. Você tem que estar lá, tem que cumprir com a sua obrigação e tudo, né? Então, cada caso é um caso. É importante analisar, né, cada caso aí para vocês não se perderem depois, tá? Mas lá na nossa mentoria, né, para quem for aluno do curso, eu vou passar isso com muita tranquilidade. Vamos negociar. Eu quero acompanhar vocês em uma negociação. Ó, contar para vocês, hein? Contar uma coisa, a Silvana que tá aqui, já está com uma noiva mais ou menos engatilhada, viu? Já está com uma noiva mais ou menos engatilhada. Consimed, o que é o parcelamento aí? Me explica melhor aí que eu te respondo, tá? Mas ó, enquanto o Consimed coloca aí, contar para vocês, eu nunca cobrei uma multa de quando um noivo cancelou o contrato, nunca. Às vezes entrava, Paulo, eu tive um problema, né? Cada um tem um problema. Teve um casal que teve que se mudar do país. Teve um casal que eles acabaram ficando apertados financeiramente e tiveram que cancelar. Eu tenho muito isso de me colocar no lugar das pessoas, sabe? Eu me coloco muito no lugar das pessoas. E geralmente eu não cobro. O último casamento que aconteceu isso foi há 2 semanas atrás. O que aconteceu? Eu cobrei a multa, eu fiz valer o contrato. Eu nunca tinha feito. Eu fiz valer o contrato, a noiva, ela tinha fechado. Eu já havia perdido 2 datas. Eu fui pesquisar aqui, né, nos meus arquivos, né, porque eu tenho um controle aqui de orçamentos. Então eu vi que para a data dela, eu já havia fechado e já tinha perdido ali os noivos. E aí o que eu propus para ela? Falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar em contato com as noivas que me chamaram antes de você, né, aliás, me perdoem, depois de você, e se elas ainda quiserem contratar os meus serviços, eu abro mão da multa. Caso contrário, eu vou fazer valer a multa. Ok? E assim eu fiz. Entrei em contato, chamei, todas disseram, olha, Paulo, acabou que a gente já fechou, uma até realmente tinha mudado a data do casamento, a gente começou a negociar de novo. Enfim, aí eu falei para ela, olha, nós vamos, né, eu vou ter que cobrar a multa. Nesse caso, gente, especificamente falando, ela havia pagado à vista. Nesse caso, ela havia pagado à vista. Eu tinha aplicado essa técnica de negociação com ela e ela achou por bem pagar à vista. Ou seja, eu tinha fechado com ela, é um casamento um pouco mais distante, essa celebração eu tinha fechado ela a 3.800, fora o deslocamento. Então a celebração, o deslocamento ela não tinha pago ainda, porque o deslocamento eu deixo para que os noivos paguem, né, no dia, na semana do casamento ali, né? Então não tem por que pagar antes também. E aí ela havia pago. O que aconteceu? Eu fiz uma negociação com ela e não devolvi o valor da multa. Eu não achei justo porque eu havia perdido as datas. Mas mesmo assim, como a gente tem o coração da gente acaba apertando um pouco, né? Ela não ficou muito contente com isso, mas foi uma opção dela, né? Até então eu cumpri com todas as minhas obrigações ali. E aí eu ainda combinei com ela que se acaso eu fechar um casamento na data dela e no horário dela, e realmente eu vou fazer isso. Se acaso aparecer um casal querendo contratar a data dela no horário dela,
eu devolvo o dinheiro para ela depois. Mas geralmente não é assim que as coisas acontecem. Eu não estou querendo falar aqui que eu sou melhor que ninguém, não é isso. É uma questão de entrega e de retorno também, que as coisas acabam voltando para a gente, né? De uma forma natural. Então foi isso que aconteceu com essa noiva, mas é muito raro, viu, gente? Você vê, eu fiz agora já com 167 casamentos. De 167, 4 é um número pequeno, né? Perto do que a gente, né, fecha, perto do que a gente realiza e por aí vai. Bom, vamos lá, classe média. Se os noivos pedirem parcelamento, parcela para eles. Você não pode perder, né? É claro que você tem que fazer um parcelamento, né, que vale a pena para você, né? Acontece muito de um casal fechar casamento faltando 2 anos. É muito comum, tá? Ah, meu casamento é para 2027. Você pode fechar comigo? Posso. Você não vai perder. Ah, mas eu quero pagar todo mês um pouco. Aí você tem que ver se é interessante para você isso, né? Eu não fecho. Eu não fecho. Eu não abri a minha agenda ainda. Porque senão o pessoal... a minha agenda está em 2026. No meio do ano agora, quando chegar julho, eu abro 2027. Aí eu faço uma postagem na minha rede social, né? Isso ajuda a gente a vender, né? Também. Aí eu faço uma postagem, ó, agenda 2027 aberta. Porque senão, né, acaba fugindo um pouco do controle. Então foco agora em 2025, né? E 2026 também. Eu já estou trabalhando com o fechamento, né, de agenda para 2026 já tem um tempo. Já tem um bom tempo, inclusive. Né? Já tem muito casamento fechado. Já tem muito casamento fechado. Tá bom? Então é isso. Aí, a questão do parcelamento, eu geralmente quando o casal pede para parcelar, né, a minha dica é sempre, né, uma entrada, estipula ali um percentual e põe para o final, põe para a data final. Né? Talvez o casal esteja ali acanhado, né? Olha, se eu parcelar, e se eu segurar para você, né? Dá uma entrada, paga na semana do casamento, porque na semana do casamento você vai receber o dinheiro, você vai estar empolgado, vai estar sendo bem remunerado ali, né? Então isso realmente faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Mas são pequenos detalhes, né, que a gente vai ensinar lá na nossa mentoria, porém, né, são detalhes que fazem a diferença, né, no trato ali com os profissionais. E tentem não ser vendedores. Tentem não ser, nós não somos vendedores, viu? Nós não somos vendedores. Nós somos celebrantes, né? O que a gente faz, poucas pessoas fazem no dia a dia. Então, o nosso produto, né, a nossa prestação de serviço, ela é uma prestação diferenciada, ela é uma prestação, né, personalizada. E o personalizado hoje, ele é raro no mercado. Ele é raro. E vocês vão ver o quanto é raro no mercado quando vocês assistirem a segunda aula que eu gravei ontem, que é o casamento. Na primeira aula, bônus, todos os bastidores com os fornecedores. Já está lá na plataforma. Já está na plataforma da Hotmart. Quem comprou o curso, daqui uns dias já vai ter acesso ao casamento. E o casamento, ali, eu falo tudo ali para vocês. A gente mostra ali um pouco dos bastidores e depois vocês vão ver eu celebrando na íntegra. Eu contando uma história inteira. Contando tudo. Interação com o casal. E ó, vou dar um spoiler aqui. Nesse casamento, tem uma parte lá do curso, das videoaulas, não sei se o pessoal já chegou nela. Não sei se os alunos já chegaram nela. Tem uma parte lá que eu falo que é muito, muito, muito importante em algum momento da celebração e dentro da escrita da narrativa do casal. E aí nós estamos literalmente aplicando a técnica do storytelling. Ali nós estamos aplicando a técnica do storytelling. Tem um momento que, se fizer sentido com a narrativa do casal, é bacana demais o celebrante tentar trazer alguém
alguém que está ali como convidado, alguém que está ali como padrinho para dentro da celebração. De que jeito isso, Paulo? Vocês vão assistir lá na aula bônus, só para quem comprou o curso, tem isso lá. E nessa celebração eu faço isso. Tem um momento que eu faço isso ali, tá? E é legal demais, porque você faz assim com a celebração, ó, ela sobe de nível, porque você percebe que tá todo mundo envolvido com a história. Você percebe que tá todo mundo emocionado com a história. Tá todo mundo vivenciando a história. E quando você traz um personagem ali real, né, para dentro da cerimônia, gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu recebi uma mensagem há pouco, é que eu não vou conseguir colocar. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. A Mara tá aí, minha amiga Mara tá aí. Ô Mara, eu vou tentar mandar. Tenta copiar. Vamos ver se dá certo de eu colocar a mensagem da noiva de ontem. Olha aqui, ó. Eu recebi um feedback há pouco. Da noiva, né, que eu contei a história ontem. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Muita calma nessa hora. Cadê aqui, gente? Oh my God. Eu não tô achando aqui. Ela me mandou um feedback, eu queria postar esse feedback aqui para vocês. Queria muito postar esse feedback aqui, mas não tá atualizando para mim. Eu vou tentar colocar lá no grupo também, quem tá lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Eu já vou tentar colocar. Ô Cláudia, você ia perguntar, então eu consegui gravar, eu gravei os bastidores, né? Eu gravei os bastidores, eu tô tentando aqui. Vamos ver, eu vou dar um F5 aqui, ver se eu consigo pegar aqui a mensagem que a noiva me mandou agora mesmo, a noiva de ontem. Ela já me mandou um feedback, eu nem tinha pedido feedback para ela, viu, gente? Mas ela já me mandou. E eu peço feedback sim, tá? E geralmente eu peço, mas eu peço depois da lua de mel. Depois do casamento eu deixo os noivos, né, vai curtir. Alguns acabam não viajando no começo, porque tem compromisso, depois tem a lua de mel. Enfim, né, eu já, mais ou menos a gente já tem as manhas também. Então, depois eu mando lá um link, né, para os noivos me avaliarem. Eu não sei se vocês já entraram no Google, né, entrem lá no Google, na página do Google mesmo, e procurem por Bora Casar Celebrante. Façam esse teste, viu? Façam esse teste aí. Entra lá no Google e procurem por Bora Casar Celebrante. Vai lá e dá uma olhada a quantidade de avaliação que eu tenho lá no Google. Tudo avaliação dos noivos, das noivas. Entra lá para vocês verem que legal que é. É bem bacana mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eduarda. Vamos ver se vai atualizar agora aqui. Eu não sei por qual motivo, mas está atualizando. Gente, a minha internet... agora eu consegui. Agora eu vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou dar um print screen, pode ser? O que eu faço aqui, hein? Vou pedir para a Mara colocar aí para mim. Ô Mara, eu vou dar um print screen mesmo, né? Acho que vai ser melhor. Deixa eu ver aqui. Aqui. Print screen. Mara, eu tô mandando aí. Vê se dá para compartilhar com o pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui para o pessoal ver aí. Ela me mandou agora mesmo, né? Há pouco tempo atrás. E eu nem tinha pedido feedback dela ainda. Vamos lá, aqui. Aí, Mara, vê se dá pra gente colocar lá, que a Mara tá me auxiliando aqui, ali o Éder também. Tá indo aí, ó. Tá indo aí, gente. Mara, mandei para vocês aí no grupo. Vamos ver se vai dar tempo nesse finalzinho. Tem 7 minutos, né? Mandei lá no grupo, Mara. Vamos ver se vai dar certo lá da gente colocar. Tem lá o print screen com a noiva, bem legal, né? E eu não tinha pedido o feedback dela ainda, né? Mas ela mandou para mim ali um oi, e eu achei muito legal, né? Agradecendo, né, a celebração, né? Daqui a pouco vocês vão ler aí certinho, tá bom?
Nossa, não tem preço, gente. Mas essa noiva que me mandou aqui o feedback, depois eu vou mandar um link para ela, porque eles vão me avaliar depois. Lá no Google, no Instagram também. E lá no Google, né, eu sou 5 estrelas. E vocês também vão ser 5 estrelas. Porque vocês vão seguir o nosso método, né, e com esse método vocês vão se posicionar no mercado. Lembrando sempre, né, que a gente tem que fazer a diferença. Né? Lembrando que tem que fazer a diferença. Esse casamento, viu, minha amiga Cláudia, ficou muito legal. Eu gravei os bastidores para vocês entenderem como que funciona, né, como que é o bastidor, né? Porque geralmente quando a gente está num casamento como convidado, a gente está tudo pronto, tudo bonitinho, né? Eu mostrei lá o pessoal arrumando, o pessoal das flores montando, onde o lugar que eu fiquei, né? Eu vou mostrar lá a passagem de som, né, que a gente faz lá com o pessoal, que é bem legal também. Enfim, são várias, né, idas e vindas adentro até o momento ali do casamento. Quando o pessoal começa a chegar, né, tem um momento lá, gente, que eu falo com a cerimonialista. Tem um momento lá que eu falo com a cerimonialista, ela explica ali como que vai ser a entrada. O celebrante, geralmente no dia, passa o roteiro com a cerimonialista. Eu passo com a cerimonialista antes, como que eu vou, né, me posicionar, como que eu vou falar, ela vai me explicar algumas coisas. Acontece às vezes, no dia do casamento, mudaram alguma coisa no roteiro. Então a cerimonialista ela chega, ela fala, Paulo, isso aqui ia acontecer desse jeito, só que agora vai acontecer assim. E aí vai você, o celebrante, né, improvisar, fazer uma coisa do jeito dela. Então, gente, assim, é muito legal, né, porque a cerimonialista ela é uma parceirona, né, de todos os celebrantes. O caso você está falando aqui, o que se mede nas postagens com o casal, tá bem, vou colocar nas postagens dos noivos, ok. É interessante pegar antes esses depoimentos, logo após a cerimônia, no local mesmo, nós mesmos gravando a pessoa, né, que quer o testemunho. É interessante, porém, o que acontece? Eu tenho depoimentos dessa forma. Eu já consegui depoimentos dos noivos ali dessa forma. Só que cada casal tem um estilo, cada casal tem um padrão, tem casal que não vai querer fazer isso, né? E a gente não pode forçar, né? Que eu falei, a gente tem que entender que aquele casamento é do casal. O celebrante, ele foi, contou a história, ali termina o seu trabalho, você vai embora, né? Uma outra coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, celebrante não fica em festa. Celebrante não participa de festa de casamento, tá? É humanamente antiético isso, tá? Eu, até hoje, eu fiquei em 2 festas, porque não teve como eu fugir da festa, tá? Porque, assim, foi uma exigência, inclusive, de um casal, que eu ficasse numa festa. Eu e minha esposa. Minha esposa é minha parceirona, ela tá em todas comigo, né? E teve uma que não teve como, eu tive que participar da festa, inclusive eu tive que colocar no contrato que eu iria anunciar a chegada dos noivos nesse casamento. Foi um casamento que eu fiz em Londrina. Gente, vai acabar a live, 25 segundos, infelizmente, vai acabar a live. Eu tenho que me despedir de vocês que vai cair a conexão. Esse vídeo vai ficar gravado lá. Lembrando que até terça-feira, as vendas vão até terça, depois não tem mais venda desse curso, a gente vai interromper para a gente dar atenção para os alunos, tá bom? Ó, boa semana, amanhã tem mais uma live, farei mais uma live aqui amanhã. Fica com Deus, até a próxima, vai cair aqui. Beijo no coração.